Como é que a gente define se é monofásico, bifásico ou trifásico a alimentação de energia? Então, eu vim aqui tirar essa dúvida. Primeira coisa que a gente precisa de saber, as definições do que é cada um. O que é monofásico, bifásico ou trifásico? Monofásico é composto por dois condutores, é uma fase e um neutro. Então, monofásico é uma fase, mono de um, fásico de fase, logicamente. O bifásico são três condutores, é duas fases mais o neutro. Então, ele é bifásico, duas fases. E o trifásico são quatro condutores, que é três fases mais o neutro, tá? Todos eles têm aterramento, é o mesmo tipo de aterramento, só que a gente está falando sobre alimentação aqui, não está falando de aterramento até então não, beleza? Outro detalhe, sistemas monofásicos a gente sabe que no país nosso é dividido aí, alguns são monofásicos 127, outros monofásicos 220, que nem eu escrevi aqui. Para isso a gente já tem um vídeo explicando aí sobre por que 127 em alguns lugares, 220 em outros. A gente não vai entrar nesse detalhe nessa aula de hoje, tá? Agora, a pergunta que não quer se calar, qual que é? Mas como saber qual sistema eu preciso? Como é que eu defino se o monofásico me atende, ou se eu preciso de um bifásico ou trifásico? Existem aqui, ó, dois passos que nós elencamos para te ajudar nesse dimensionamento aí, ó. Primeiro, necessidade de cargas especiais. Isso aqui, gente, é meio que lógico, né? Presta bastante atenção. Vai ter um ar-condicionado 220 na instalação? E a instalação, ela é monofásica 127? Então, se é monofásico 127 e tem um ar-condicionado 220, logicamente, essa instalação precisa de, no mínimo, duas fases. Ou seja, a alimentação tem que ser bifásica, certo? Beleza, o ar-condicionado 220. Agora, se a alimentação for monofásica 220, que é o caso de alguns lugares do país, aí a gente não tem a necessidade de ter um bifásico, que o 220 já atende esse equipamento. Isso eu estou dizendo a carga, a necessidade de equipamentos especiais, de uma carga especial na instalação. Quer ver um exemplo de como eu preciso de um trifásico? Aqui embaixo, aqui ó, um motor trifásico. Ele já diz, né? Ele precisa de três fases, é necessário três fases para ele funcionar. Logicamente, eu preciso de um sistema trifásico aí para atender a demanda desse motor, independente da carga instalada. Opa, acabei adiantando o assunto já, ó. Qual que é o outro passo, o segundo passo? É a carga instalada no imóvel, que nem tá aqui, ó. Como é que a gente define essa carga instalada? É muito simples. É só a gente somar todas as cargas no imóvel. Ali é um exemplo, eu tenho iluminação, mais tomada de uso geral, mais chuveiro e outras tomadas de uso específicos se necessário. Então a gente soma tudo, a gente tem a carga instalada e aí a gente pode definir de acordo com o limite da concessionária de energia. Calma aí, não fica confuso não, eu vou falar isso aqui agora com o exemplo de uma concessionária que a gente trabalha, que é a CEMIG. Ok, definiu isso aqui? Dependendo do limite, a gente tem que aplicar o fator de demanda, que aí a gente tem como diminuir um pouquinho para poder enquadrar melhor o disjuntor geral e saber qual que é a alimentação, tá? Por enquanto é isso aqui. Agora vamos para a prática aqui com a aplicação de tudo que a gente acabou de aprender para definir se é monofásico, bifásico ou trifásico. Vem comigo aqui, hein? Pegamos aqui um exemplo base que está na ND 5.1 da CEMIG. ND 5.1 da CEMIG é para dimensionamento, né, de unidades consumidoras individuais. Então, é muito simples. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês aqui, ó. Carga instalada. Como é que a gente soma a carga instalada? Eu simulei uma carga aqui, olha. A minha iluminação mais as minhas tomadas de uso geral, juntas, dá 3,2 kW, ou seja, 3.200 watts. Beleza, mas a gente vai falar em quilowatt para ficar mais fácil pra gente. Então, ok. Eu tenho um ar-condicionado de 1,2 kW, beleza, tranquilo também, e tenho um chuveiro de 5,5 kW. Automaticamente a gente sabe que o ar-condicionado e o chuveiro aqui eles vão estar ligados em 220, por opção. E primeiro que o ar-condicionado, na maioria das vezes, ele é 220 volts. Então, beleza, eu já sei que eu preciso de um bifásico por causa das cargas especiais. Somei as minhas cargas instaladas, eu cheguei numa conta de 9,9 kW. Ok, isso aqui é a carga instalada. Eu preciso de um bifásico e preciso da carga instalada. Agora, dá uma olhadinha na tabela 1 que fala sobre isso da ND 5.1. Dá uma olhada aí. Nessa tabela 1 aí, nós temos aí as faixas de fornecimento. Então, o tipo A, ele é para fornecimento monofásico. E o tipo B é para fornecimento bifásico, de acordo com a tabela da CEMIG, tá? Então, eu preciso de olhar aqui o B e tem que olhar qual demanda que qual que é a carga instalada que eu descobri. Tá vendo aqui, ó, no B1, que tá dando aqui, ó, que a carga instalada é de 0 a 10 kW? Pois é, aqui, ó. Então, como eu tenho 9,9 kW, a minha tabela 1 me deu faixa B1,
que dá uma proteção, ou seja, um disjuntor geral 2 de 40 e também um cabo de 10 mm, que nem está nessa tabela aí que vocês acabaram de ver simbolizado aí. Então a gente tem 2 por 40 com cabo de 10, que é a proteção geral, que é o quadro de medição aí que a gente precisa de fornecimento, tá bom? Agora vamos fazer um dimensionamento trifásico para vocês entenderem como se aplica a demanda. Primeira regra para a demanda, aqui a gente somou carga instalada. A CEMIG exige que acima de 15 kW, ou seja, que uma carga instalada acima de 15 kW, o fornecimento tem que ser trifásico, de acordo com aquelas tabelas. Você viu que a primeira tabela, a tabela 1, ela só vai até 15, tá? Passou disso, tem que ser trifásico. Como que fica isso? Aí tem que aplicar o tal do fator de demanda. É bem simples, eu já apliquei tudo. Nesse caso aqui, gente, a concessionária da sua região, você tem que procurar a sua norma para poder fazer esse cálculo. Mas olha aqui, ó, iluminação mais tomada de uso geral, a demanda que é dada em kVA, tá? Ela deu 5,3. Essa demanda em carga instalada podia ser um pouquinho maior, só que a gente aplica o fator de demanda, ela cai um pouquinho por questão de agrupamento. Não vamos entrar nesse detalhe de demanda agora não. Mas ele deu 5,3. Eu tenho aqui ar-condicionado, vamos falar que é 3 peças, que deu uma demanda de 3,6. E chuveiros, vamos falar que são 2 chuveiros, que deu uma demanda de 10,2 também kVA. Lembrando que ar-condicionado de chuveiro precisa de alimentação 220. Nesse caso aqui que a gente optou. Agora, 19,1 kVA foi a soma de tudo. Aí eu tenho a tabela 2. Dá uma olhadinha na tabela 2 aí pra mim, ó. Na tabela 2, a gente com uma carga instalada, já com a demanda aplicada, de 19,1 kVA, ela vai se encaixar aí na faixa C2. O C é por causa de alimentação de fornecimento trifásico na CEMIG, tá? Então C2 que deu uma demanda provável de 15 a 23 kVA. Então, logicamente, eu tenho aí uma proteção de 60 amperes e o cabo de alimentação de 16 milímetros. Então, gente, nessa tabela 2 deu a faixa C2, de acordo com o que a gente viu na CEMIG. 3 por 60 é o disjuntor de proteção, trifásico de 60, e um cabo de 16 de alimentação. Aqui já ficou aplicado a demanda de acordo com a necessidade. Uma dica final que eu deixo para você é que procure a norma da sua concessionária, a norma de distribuição da sua concessionária, para te ajudar no auxílio dessa carga instalada e da demanda aqui, que lá tem tudo que você precisa, beleza?